Uma boa noite a todos vocês. Saúdo a todos os membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul, participando deste culto presencialmente ou se unindo a nós pela internet. Muito especialmente queremos saudar também todos que nos visitam. Sintam-se todos abraçados, cumprimentados, muito bem-vindos. E que nós, motivados pelo grande amor do nosso Deus, possamos com todo o coração, com todo o nosso ser, render-lhe culto e louvor. Saúdo a cada um nas palavras bíblicas do salmista, que diz assim: Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Queremos iniciar este culto cantando o hino A Deus Cantai Louvores. Queremos invocar a presença do nosso Deus, seguimos responsivamente. Em nome de Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Em nome de Deus Filho, o único e suficiente Salvador. Em nome de Deus Espírito Santo, o santificador e consolador. Amém. Prezados irmãos e irmãs, diz a Escritura: pois todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Deus mostrou o quanto nos ama. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Se fizeres, ó Deus, uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Quando João viu a Jesus que vinha em sua direção, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai que está no céu. Se você declarar com os seus lábios, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque cremos com o nosso coração e somos aceitos por Deus, declaramos com os lábios e somos salvos. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a região da Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Vamos orar pedindo perdão de Deus em conjunto, conforme segue. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos, como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Queridos irmãos, no Senhor e Salvador Jesus, o Deus de toda misericórdia entregou seu próprio Filho à morte, e por amor dele nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o seu Espírito Santo. Amém. O introito responsivo para o culto de hoje é o Salmo de número 91. Salmo de número 91, responsivamente, um versículo oficiante e outro a congregação. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas.
Deus diz: eu salvarei. E protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Juntos, como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amém. Pode se assentar, cantemos Refúgio e Fortaleza. Queremos falar com Deus em oração. Ó Deus, Pai dos fiéis, Tu guiaste o Teu povo da antiguidade pelo deserto e o trouxeste à terra prometida. Guia agora o povo de Tua igreja para que, seguindo nosso Salvador, possamos caminhar através do deserto deste mundo em direção à glória do mundo por vir. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podem se assentar, seguimos as leituras indicadas. A leitura do Antigo Testamento nós temos em Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos 1 ao 11. As ofertas das colheitas. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está doando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhes deu. Deve colocá-la num cesto
e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor, nosso Deus, prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará essa declaração: o meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos, pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas, e nos tirou do Egito, e nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois coloquei a oferta diante do Senhor, nosso Deus, e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e à sua família, e faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. A segunda leitura, nós temos em Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 13. O que Moisés diz é isso: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Se você disser com sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Cordeiro de todo
O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 13, que neste momento leio diante de vós. Lucas 4, 1 a 13. A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos neste momento confessar em conjunto então a nossa fé, conforme então as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento da escola dominical. Então as crianças todas podem vir até na frente. Aí as crianças, aquelas que têm a oferta, fazem a oferta. Todas as crianças vão receber a bênção de Deus e aí vão ir para a escola dominical. Agora todos vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam assim a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras daí para a escola dominical. Profe Valquíria e também a Carol, então podem ir junto com as professoras.
Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Do sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nos coloquemos todos em pé. Que Deus Espírito Santo haja no coração e na mente de cada um de nós que participa deste culto, presencialmente ou pela internet. Que sejamos fortalecidos na fé em Jesus, na ação do Santo Espírito, porque Jesus venceu por nós, venceu o pecado, a morte e o diabo. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o presente de Deus para nós e para o mundo. Jesus é o presente, ou seja, não existe outro que se possa comparar a Ele. O verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua natureza humana fora revelada quando ele nasceu na estrebaria lá de Belém. Os pastores foram conferir a novidade, lá junto de Maria e José. A sua natureza humana fora revelada também diante dos magos do Oriente. Ou seja, Jesus fora revelado então ao mundo como aquele que deixou a glória nos céus e veio aqui na terra cumprir o plano da salvação de Deus. Mas vimos também, agora nas leituras dos cultos, podemos lembrar o final de semana passado, o último final de semana, no período da Epifania, que significa a revelação de Jesus ao mundo, quando Jesus brilhou diante dos discípulos Pedro, Tiago e João.
abrindo ali no Monte da Transfiguração um pedaço do céu, quando personagens que já vivem a festa no céu, Moisés e Elias, vêm e conversam com Jesus sobre aquilo que ele deveria fazer. Ou seja, Jesus Cristo, além de homem, ele é Deus, verdadeiro Deus. E por isso ele pôde por nós vencer o pecado, a morte e o diabo. Por isso ele pôde por nós cumprir os mandamentos de Deus e pagar os pecados e lá na cruz exclamar: está consumado. É por isso que no alto da árvore de Páscoa, que nós aqui temos já por tradição nos últimos anos de ter diante do altar, bem no alto está o cordeiro com a bandeira. Esse cordeiro com a bandeira é Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo e tirou o pecado, que venceu o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, ele desfila vitoriosamente, ele é vencedor, e ele venceu por você e venceu por mim. Isso é maravilhoso. Por isso os demais símbolos da Páscoa têm sentido. Em Jesus, sem Jesus, a árvore estaria vazia. Agora, a partir de Jesus, por isso o cordeiro está no alto, os outros símbolos têm significado. Podemos pensar no ovo, né? Do ovo, que quando a gente olha para ele não dá para imaginar que sai vida. Mas o ovo chocado no tempo certo, de lá sai vida. Assim podemos pensar na sepultura. Quando a gente olha para uma sepultura, parece que quem está lá não sai mais de lá. Mas no dia derradeiro os mortos ressuscitarão, como Jesus ressuscitou na Páscoa, no domingo da Páscoa. Então todos aqueles que nós sepultamos no cemitério sairão de lá, porque Jesus venceu a morte. E quando será isso? No dia derradeiro, só Deus sabe quando será. A alma na hora da morte em Jesus já vai para o céu, sem Jesus já vai para o inferno. Ou seja, podemos pensar também, até poderíamos ter um coelho aí. Sim, o coelho é símbolo de muita vida. Ou seja, Jesus traz vida em abundância para todos. Podemos pensar no peixe. Bom, é um símbolo do cristianismo, porque istis, iniciais, no grego, né, lembram Jesus, Cristo, Filho de Deus e Salvador. Por isso é um dos símbolos também da árvore da Páscoa. O girassol que busca o sol, assim como nós também, ou seja, o girassol depende do sol, precisa e vai em busca dele. Assim nós também somos dependentes de Jesus, o sol da graça, que brilha sobre nós e nós o buscamos continuamente. Quando pensamos na arquitetura aqui da igreja de Lajeado, né, e vocês que estão presencialmente agora são privilegiados, podem olhar para cima, olhem para cima, podem olhar para o teto da igreja, que é redonda aqui em Lajeado, certo? E aí nós vemos algo como se fosse o sol, só faltava o centro brilhar, certo? Com os raios. Ou seja, Cristo, sol da graça, brilha sobre vocês que aqui também participam deste culto. E nós somos dependentes de Cristo. A partir dele brilha o sol da graça e do amor de Deus sobre nós, em todos os dias e momentos, nesta vida e também para a eternidade. Ou seja, vivemos certezas maravilhosas em Jesus. Não há motivo para temermos nada aqui neste mundo, porque Jesus garante que esse Deus poderoso está sempre conosco. E aqui nesse deserto da vida, rumo à terra prometida, poderíamos pensar assim no povo de Israel saindo do Egito, sendo libertos da escravidão de Deus em Jesus, indo para a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Bom, nós, libertos em Cristo do pecado, da escravidão, seguimos no deserto da vida rumo à terra prometida, que é o céu, onde não haverá mais sofrimento, dor, onde as coisas, os riscos, os perigos que sofremos no deserto da vida não estarão mais presentes. Que riscos e perigos sofremos no deserto da vida? Se olhamos para o Salmo 91, o texto fala de perigos escondidos, doenças mortais.
Fala de assaltos durante o dia, talvez durante a noite, poderíamos dizer, de pestes que se espalham, males que matam ao meio-dia ou em qualquer momento. Fala de desastres, violências, leões, cobras, serpentes venenosas. Que perigos nos rondam. Quando olhamos para o Evangelho, nós temos que dizer, o diabo é um perigo que nos ronda. Quando olhamos para o mundo, nós vemos o mundo, ou seja, o próprio deserto que nós vivemos, com seus perigos, os seus princípios, conceitos, valores. E quando olhamos para nós mesmos, nós olhamos no espelho, nós vemos pessoas que por si são frágeis e fracas, e que por si mesmos têm uma tendência para o mal. Porque o ser humano, naturalmente, ele não segue as coisas de Deus. Ele é morto espiritualmente falando. Portanto, dependente do sol da graça de Deus em Jesus. Porque foi assim que nós, de inimigos, fomos tornados amigos de Deus. Fomos tornados filhos de Deus. De criaturas de Deus, passamos a ser filhos amados de Deus. Ou seja, em Jesus essa nossa situação mudou. Mas quando olhamos para nós mesmos, quando nos analisamos, talvez quanto aos nossos pensamentos, talvez quem sabe as nossas palavras, a nossa vida, nós vemos que Jesus, quando disse, do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias e todo tipo de coisa do gênero, está certo. Ou seja, a nossa observação e experiência testifica das palavras de Jesus. Mas que bom que quem crê em Jesus será salvo. Quem afirmar que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, será salvo. Porque nós cremos com o coração, somos aceitos por Deus, e aí falamos com a boca, e assim somos salvos. Quem crer nele não ficará desiludido, ou seja, não vai se frustrar. Ou seja, isso é certo, a salvação é certa. E quem clama a Ele, recebe a sua ajuda e será salvo. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve então aos Romanos. E quando olhamos para o próprio salmista, que testifica também da ação maravilhosa e amorosa de Deus, ele testemunha, e é um instrumento para anunciar as palavras de Deus. Deus diz: eu te salvarei, eu te protegerei, eu te responderei, eu estarei contigo na aflição, eu te livrarei, eu farei com que você seja respeitado, eu te darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Pela grandeza dessas palavras e importâncias, mesmo que estava previsto até o versículo 13 do Salmo 91, fiz questão de também pronunciar com vocês até o final então do texto. Esse Deus, então, Ele nos protege, segura nas mãos, Ele nos ampara. E que bom que Ele está conosco, especialmente também diante do próprio diabo. Quem é o diabo? É um anjo decaído, é um anjo poderoso que Deus fez. O chamado anjo da luz, que virou Lúcifer, ou seja, Satanás. O anjo da luz, que virou o diabo, ou seja, decaído. Mas interessante também, olhando para essa história do Evangelho, que também está destacada e que também nos reflete o tema, Jesus venceu por nós. Nós vemos que o diabo, no momento em que Deus oportunizou, ou seja, o Espírito o levou para o deserto, e aí ele foi tentado pelo diabo. Isso foi logo no início do seu ministério. Quando, então, Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. O Pai falou da nuvem e disse: tu és meu filho querido, que me dás muita alegria. Ou seja, havia testemunhas dali, justamente do que o próprio Deus testificava, que Jesus executaria o plano da salvação. Na sequência do Evangelho, no capítulo 3 de Lucas, nós vemos no versículo 23 que Jesus então inicia o seu trabalho. Ele é batizado,
Deus diz: este é o meu filho, aquele que veio para cumprir a missão. Isso quando ele tinha 30 anos de idade, então mais ou menos diz o texto, e aí ele inicia o seu ministério. Na sequência, então, imediatamente, ou seja, o que acontece no primeiro plano? Ele é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele foi tentado como nós somos tentados no deserto da vida. Como nós somos tentados no deserto da vida pelo diabo? É só olhar o texto aqui do Evangelho e a gente entende bem. Jesus tinha necessidades físicas como ser humano, assim como você e eu temos. E aí ele ataca o diabo em primeiro momento pelas necessidades físicas, assim como você e eu temos. Ele procura usando essa tática para nos afastar justamente da palavra de Deus, da Santa Ceia, dos meios da graça. Porque o diabo sabe que se ele nos afastar da palavra de Deus e da Santa Ceia, ele nos enfraquece. E ele tem mais chance conosco no deserto da vida, que por si só já tem muitas situações complicadas. Se olharmos o Salmo 91, a gente vê aqui muitas coisas: perigos, doenças mortais, assaltos, pestes, males, desastres, violências. Poderíamos falar de doenças diversas, né? Poderíamos falar de guerras, olhando para o mundo e os noticiários. Mas podemos olhar para as necessidades nossas bem específicas no dia a dia. O sustento e o bem-estar, o alimento na mesa. Como é complicado quando de repente alguém está com fome. E sabemos que em alguns países do mundo começa a faltar comida na mesa. Por quê? Porque tem guerra da Rússia com a Ucrânia. Dá para imaginar? Mas infelizmente é a realidade de alguns países do mundo. É algo pesado, é algo complicado. Vamos imaginar a família sentar à mesa e de repente o pai preocupado com alimento para os filhos. E aí de repente pensar: puxa, olha, eu não consigo pôr na mesa aquilo que eu gostaria. Isso é um perigo realmente, aliás, é uma situação de sofrimento real, mas é uma situação também muito difícil, não é mesmo? Ninguém de nós gostaria de passar por isso. Ou seja, estar com fome, ou a barriga doendo de fome, é complicado, é difícil. Mas como é que estava Jesus ali, 40 dias sem comer? Nem vamos entrar na questão do mérito, quantos dias nós vencemos ficar sem comida. Diz que até a gente aguenta mais sem comer, mas faltar água, não aguentamos tanto. Mas enfim, são situações difíceis. Qual era a realidade de Jesus ali? A barriga dele deveria estar doendo muito, humanamente falando. Por que ele resistia? Por Deus, pela sua natureza divina. E se fosse você ou eu lá, qual seria a nossa situação? Nessas alturas. Eu lembro de alguém querido que sempre dizia assim: pastor, nessa hora aí a tripa grossa já estava engolindo a fina, de fome. Ou seja, com certeza uma situação comprometedora. E aí o diabo vem. Olha, ele vem com a solução. Com a solução do problema. Se você é filho de Deus, ele não sabia que ele era filho de Deus? Claro que sim. Ele sabe o presente, ele sabe as coisas, o diabo sabe. Ele sabe quem é você. Ele sabe da tua realidade, da tua vida, das suas situações. Ele não sabe do futuro. Não, o futuro ele não sabe, ele adivinha. Que nem a gente faz quando olha para o céu. Vai chover, não vai chover. Acho que chove, vem nuvens. O tempo está para chuva. Isso o diabo sabe e faz muito bem. Assim como talvez ora nós arriscamos. E passamos maus bocados, porque diz que quem fala do tempo acaba muitas vezes também não dizendo a verdade. Não é assim que se diz? Agora, ele vem com a solução. Mande que essa pedra vire pão. Fácil, né? Bah, Jesus, então, né? É como que dizer: bom, tu pode, cara, olha. Tu tem o poder.
Ele precisava provar alguma coisa para Jesus? Aliás, Jesus precisava provar alguma coisa ao diabo? É a pergunta certa. Ele diz: manda essa pedra virar pão. Resolveu o problema, pronto. Por que tu está aí morrendo de fome se tu pode, Não? Olha só. Se nós, ora, tivéssemos a possibilidade que Jesus tinha, o que a gente faria diante, talvez, de problemas da vida, ou situações? E nós, ora, até questionamos Deus porque Ele não faz assim. Talvez para transformar pedra em pão. Ou porque Ele talvez não acaba com as guerras. Por que Ele não acaba com as doenças, não é assim? Tem coisas que nós, seres humanos, a nossa fragilidade, não conseguimos compreender. Mas é bom saber que quem é Deus e quem somos nós. Mas Jesus, Ele transformou pedra em pão? Não, Ele foi tentado, realmente é nossa semelhança. Agora, o que Ele mostrou? Mostrou que o diabo estava vendo não aquilo que ele ora dizia, mas ele estava olhando e mexendo numa outra coisa, num outro assunto. Não que comida não é importante, claro que é importante, nós sabemos. Claro que é importante pagar as contas da casa, pagar a luz. Aí você não paga para ver mesmo, que sejam altas as contas. O que acontece? Ou pagar a água, ou outras contas que ora nós precisamos lutar para pagar. E assim acontece com a bênção de Deus, graças a Deus. Mas Jesus diz: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Ou seja, o que está além desse ponto primeiro? Fazer o ser humano pensar que o mais importante são as coisas, as necessidades que temos, que também são importantes desta vida, mas desprezando a palavra de Deus, as coisas de Deus. Esse era o ponto com relação a Satanás. Minimizar as necessidades espirituais que a gente tem. Quantas vezes talvez nós caímos nessa tentação e damos mais valor para as coisas terenas, as nossas necessidades aqui, que parece que estão mais, quem sabe porque o estômago dói, ou porque de repente vem uma punição, porque a conta não é paga, é cortada, ou assim por diante. Ou seja, sabemos que são necessidades que precisamos atender. Mas no outro aspecto, não podemos esquecer que o ser humano não vive só de pão, mas ele precisa da palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, vocês, queridos irmãos, precisam da palavra. Nós precisamos da palavra do nosso Deus. Para quê? Para que a gente permaneça nesse Cristo vencedor e não sejamos afastados dele. E sejamos levados pelo diabo, o mundo e a carne. Porque sem Jesus nós estamos perdidos. Com Jesus nós somos vencedores. E a segunda tentativa do diabo, e eu gosto dessa sequência de Lucas justamente. Por quê? Porque olhando a segunda investida, o diabo então o que ele faz? Ele mostra os reinos do mundo para Jesus. Podemos pensar no poder que ele tem. O que ele pode fazer? Ele mostrou um telão lá, é como se fosse. Ele mostrou as glórias do mundo. O poder e a riqueza, as grandezas do mundo. E ele diz a Jesus: isso me foi dado. Eu posso dar para quem eu quiser. Se o diabo recebeu de alguém, ele pode dar a quem ele quer ou não pode? Claro que pode. Se Deus conceder para ele uma arma, uma possibilidade, ele pode usar esta arma, essa possibilidade. Então ele diz: isso me foi dado. Ele disse: eu não tenho por mim, mas isso me foi dado e eu posso dar para quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Sim, mas Deus não é o dono do mundo? Jesus não é o dono do mundo? Claro que Ele é. Mas lembramos aqui que Ele foi tentado assim como você e eu somos tentados. Talvez o diabo queira nos oferecer as riquezas e as belezas do mundo em troca da nossa alma. Ou seja, quem sabe ele quer arrumar um outro Deus para você e para mim, quem sabe poder e riqueza. O que a sede de poder é capaz de fazer no ser humano? Diz que se quiser conhecer alguém, dá poder para ele.
Se quiser conhecer alguém, dá dinheiro para ele. E aí você vai conhecer ele, quem ele realmente é. Você concorda? Bom, nós dizemos isso. Há expressões populares que destacam justamente isso. O ser humano com poder e riqueza, quem ele é? Ele é o mesmo sem isso ou ele é diferente com isso? Talvez você diria, alguns são as mesmas pessoas. Talvez outros são transformados por isso, tomados por isso. Fato. Talvez alguns acabam tornando as coisas deste mundo como se fossem deuses. E eles próprios são tomados pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância. Ou são capazes de fazer qualquer coisa para ter poder e riqueza. E o diabo disse, bom, qualquer coisa, muito bem, então me adora. E eu te darei, porque isto me foi dado e eu posso dar para quem eu quiser. E aí o que Jesus diz? Ao Senhor, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A quem nós vamos render culto? Só a Deus. Ninguém mais, nada mais. Se Deus quiser dar alguma coisa para nós, poder ou riqueza, que seja. Se vivermos tribulações, Ele vai estar conosco. São as palavras, fantásticas palavras, mas é importante lembrarmos disso. Olha, sermos tentados pelo trabalho, pelo sustento, pelo bem-estar. Sermos tentados por poder e riqueza. E a terceira investida dele, ele leva Jesus no templo. O diabo vai na igreja? Vai. Levou Jesus no templo. Levou Jesus na igreja. No ponto mais alto do templo. E ele fez o quê? Ele disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Já que tu fala tanto em está escrito, e Bíblia e palavra de Deus, né? Aí o diabo, que é um conhecedor da Bíblia, mas que usa mal, ela usa como ele quer. Ele disse, não está escrito? Deus mandará os seus anjos que cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Pula. O diabo, ele usa a Bíblia, mas usa mal, ele usa como ele quer. E vemos no mundo que corremos o risco também de usarmos a Bíblia mal, usarmos talvez como queremos, distorcermos as verdades de Deus. Esse é um perigo. Ou seja, podemos ser tentados e provados pela fé, mas Jesus diz, não põe à prova o Senhor seu Deus. Não, eu sou filho de Deus, então posso qualquer coisa. Quem disse isso? Quem foi que disse isso? O diabo disse isso. Com Jesus você pode tudo. Você vence todas as coisas. Quem disse isso? Tenhamos cuidado justamente com as expressões, as palavras que o diabo continua semeando no deserto da vida. Mas sabemos que temos responsabilidades pessoais no cuidado da nossa fé, mas Jesus diz, não põe à prova o Senhor seu Deus. Ou seja, não o desafiem, não o provoquem. Ou seja, Ele precisa provar que nos ama. Ele precisa provar com alguma ação no mundo que Ele nos ama. A mais do que Ele já fez em Jesus, que nos trouxe a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. É claro que não, queridos irmãos. Nós temos tudo de fato para com a nossa vida, motivados no amor e na graça, oferecermos sempre o que temos de melhor para Deus em gratidão. Do que recebemos da vida, tempo, dons e bens, oferecermos as primícias, ou seja, os primeiros frutos, aquilo que de melhor Deus nos concede, da vida, do tempo e dos dons em gratidão a Ele, para a sua honra e glória e o seu serviço. Aí poderíamos olhar para a leitura do Antigo Testamento, a qual menciono justamente neste momento. Mas enfim, queridos irmãos, nós estamos no deserto da vida. Nós seguimos rumo à terra prometida. Em Jesus está certo, mas não esqueça, há perigos escondidos, há situações diversas, mas Deus diz, eu te protegerei, eu te salvarei, eu estarei contigo, você terá vida longa. Que bênção, né? Vida longa, nos leigos nós falamos, vida longa para quem sabe ver os netos, quem sabe os bisnetos. Puxa, que bênção. Se Deus assim quiser,
Se Ele não quiser, Ele faz tudo bem. Ele dirige sempre o melhor. Deus diz: eu estarei com vocês. Quem crer será salvo, não ficará desiludido. Quem está com Jesus está bem. Mesmo no deserto da vida, mesmo sujeito a diversas situações, com Jesus está tudo bem. Querido irmão, querida irmã, siga com Jesus e siga bem. Siga na certeza de que com Jesus, que venceu por nós, nós somos de fato vencedores nesta vida e para a eternidade. Que nada nos afaste da palavra do nosso Deus. Se ora estamos frágeis, vamos melhorar. Vamos nos disciplinar, isso é nossa responsabilidade. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, não impedir que o Espírito Santo haja em nós. Vamos aproveitar as oportunidades de encontro com Jesus cada vez mais, incentivar e animar uns aos outros para que, de fato, nós permaneçamos em Cristo. Esse é o plano de Deus, esse é o plano perfeito, porque Cristo, Ele é o vencedor, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Símbolos da Páscoa só têm sentido em Jesus. Sem Jesus, eles não trazem significado nenhum, nem tem sentido nenhum. Se tirar Jesus daí, que sentido tem a árvore da Páscoa? Fica o desafio. Que tal fazer uma árvore de Páscoa em casa? Talvez seja complicado arrumar galho seco para todo mundo, né? Mas quem sabe? Talvez se você não conseguir um galho seco, que lembra também como se fosse a morte, né? Lembramos o outono, a época que é a Páscoa. Primeiro domingo após a primeira lua cheia de outono, cada ano é Páscoa. Podem cuidar. Primeiro domingo após, né, a primeira lua cheia então de outono é Páscoa. Cada ano, sempre vai ser assim. Por isso também a árvore ser um galho seco, né, aponta para a estação, mas ela também lembra a morte. Parece que quando a gente olha, ei, morreu essa árvore, né? Passou o outono, a gente vê que as coisas não são assim. Talvez a gente olhe para as sepulturas, puxa, ali não tem mais jeito. Mas em Jesus a gente sabe que assim como a árvore depois ela brota, assim também da sepultura os mortos ressuscitarão. Que bênção, né? Siga com Jesus e siga bem nesse período da Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa. Você não precisa se penalizar nesse período, se castigar porque é Quaresma. Mas você pode saber que Jesus já foi castigado por você. Que possamos celebrar esta época e meditarmos especialmente sobre aquilo que Jesus fez para a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Pode se assentar. Seguimos neste momento com as ofertas durante o próximo hino. Eu confiarei.
confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como sou feliz, como sou feliz. Ele é meu Rei. Queremos falar com Deus em oração, então, neste momento. Na oração de hoje, nós queremos orar, agradecendo a Deus pelo que tem feito pelos aniversariantes. Então, também desses dias, então são várias pessoas de aniversário no mês de março, da Congregação Cristo. Quero destacar aqui também, aniversariante aí do dia 5, Larissa Dornelles Hirt, Lucas Formel da Silva, Eric Mateus de Souza, Eduardo Luiz Muxfeld, Ilane Maria Johan, Eduardo Oscar Quinant, também o Jean Becker, a Diane Grau, Alceno Winberg, Egon Kampforts, completando também os seus 80 anos, a Angelina Schneider, completando os seus 79 anos, seu Elemar Oscar Quinant, completando os seus 80 anos. Destaco ainda a Arminda Leblein, a Julie da Silva, Patrícia Hibner. Também aí no dia 7, o Bruno Rodrigues, a Ilane Lucy Bruch, a Marcela Ard, completando já o primeiro aninho. A Marta Grip, também de aniversário, Alexandro Arendt, e aí segue. A lista de fato é grande, né, de membros de aniversários, então, nesses dias. De forma especial, queremos orar também por aqueles que lutam com a doença. A Heide Elizabeth Krai, Romaldo Goetz, Enio Roers. Queremos orar também pela Jessi Fomer, que esteve internada e está sob cuidados, talvez aguardando encaminhamento de cirurgia. Queremos orar pela Iris Zontag, a qual sofreu um acidente e precisou vários pontos na perna, então 100 pontos ela precisou, né, diante desse acidente que ela sofreu. Graças a Deus está tudo bem, está em alta e em recuperação. E ao orar por esses, queremos orar por todos aqueles que passam situações especiais. Seguimos, então, conforme a projeção. Amado Pai, mostra a Tua graça e o Teu favor a Teus filhos. De acordo com a Tua benignidade, perdoa nossos pecados, pelo amor de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, que foi crucificado por causa dos nossos muitos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Preserva a proclamação do Evangelho da cruz em nosso meio e guarda a Tua igreja de falsa doutrina e dos falsos ensinamentos que nos afastam da Tua santa vontade. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, abre os meus lábios e minha boca manifestará o Teu louvor. Na leitura da palavra, no ouvir, no meditar, ao orar, faze com que nos deleitemos no louvor a Ti e nas promessas que Tua palavra nos dá. Preserva a Tua igreja da hipocrisia e da arrogância. Que o Teu povo Te busque em adoração sincera e verdadeira. Que nós Te busquemos de coração sincero e arrependido. Ó Deus, não nos desprezes por causa dos nossos muitos pecados. Que neste momento de quaresma olhemos para dentro de nós mesmos, com o firme propósito de mudar a nossa vida, de dentro para fora. Que o Espírito Santo seja conosco, abençoando cada passo de nossa vida. Que nossas privações desses momentos de quaresma não sejam para mostrar uma fé aparente e externa,
mas para o estreitamento de nossa relação pessoal contigo. Cuida de todos os que sofrem, que estão hospitalizados ou que nesse dia necessitam de cuidados especiais. Nesse primeiro momento, ó Deus, nós lembramos de todos enfermos aqui da congregação, antes mencionados e também os demais. Te louvamos pela vida, pelo teu amor e cuidado manifesto a cada um, pela fé, pela esperança, pela força que tu tens concedido. Senhor, se assim tu desejares, concede vida a estes que sofrem, que possam vencer justamente então as tribulações. Mas se tu queres levar alguém desta vida, que seja em Cristo para o céu. Queremos também, ó Deus, de forma especial te agradecer neste momento por todos os aniversariantes desses dias. Tu sabes de todos os teus filhos que celebram mais um ano do seu nascimento. E te rogamos, ó Deus, os continues assistindo e abençoando em todos os dias, em todos os momentos. Os colocamos nas tuas mãos, certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Olha também para aqueles que sofrem com a guerra, ou com as consequências da guerra no mundo todo. Enfim, ó Deus, são muitas as tribulações no deserto desta vida, mas temos as tuas palavras e promessas. Por isso, assista os teus filhos e que jamais caiam no desânimo ou no desespero, mas que sempre em ti coloquem toda a esperança. Olha por aqueles que sofrem também a dor da solidão, do estresse e da depressão. Aqueles que estão deprimidos e sem esperança. Olha, Senhor Jesus, por todos aqueles que perderam um ente querido. Que a dor da perda seja aliviada com a esperança da salvação e da vida eterna. Abençoa cada pessoa de nossa congregação, especialmente nossos amigos que nos visitam nesse dia. Que a tua palavra pregada ao coração de cada um de nós germine e gere frutos para o teu reino. Senhor Deus, amado Pai, oramos a Ti em nome e por amor de Teu Filho Jesus Cristo, na certeza de que nos respondes de acordo com a Tua santa vontade. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque esse cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia. Que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo
para nós a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, a certeza da vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, trazendo para nós força, ânimo, coragem, alegria, para vivermos a vida e seguirmos em frente. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição, cantemos os hinos que serão projetados, seguimos conforme o costume, participam primeiramente os instrumentistas, apoiadores, depois a congregação da minha direita, indo então para a esquerda. Todos podem se assentar. Tomai e comei. Este é o verdadeiro corpo do Senhor e Salvador Jesus. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus.
que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Despedimos a todos neste momento com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem todos se assentar. Neste momento final, é com satisfação que os vemos aqui, presencialmente nessa casa de Deus. Que bom que vocês vieram aqui, para que juntos pudéssemos louvar e adorar o nosso Deus. Porque Jesus venceu por nós. Ele nos tornou filhos de Deus. Vivemos o amor e o cuidado de Deus nesta vida e para a eternidade em Jesus. A saudação especial também a todos que nos visitam presencialmente aqui hoje. Sintam-se todos abraçados, saudados. Também aqueles que se uniram a nós também pelo Facebook, então pela internet, participando deste culto. Passo nesse momento aos avisos da congregação. Cultos todos os sábados, todos os domingos. Nesse final de semana, temos amanhã de tarde ainda o culto em Moinhos d'Água, às 14h30. Na quarta-feira, nós temos o Conselho Distrital. Então, conforme previsto, será então em Marquês de Souza. Então, agora na quarta-feira, às 19h30. Próximo final de semana, instrução de confirmandos, nos horários previstos. Primeiro ano, às 13h30. Segundo ano, às 14h30. E aí segue. A novidade do próximo final de semana é juventude. Temos após o próximo culto, próximo sábado, a reunião dos jovens. Certo, presidente? Tudo certinho para os jovens aí, semana que vem aí? Isso aí, com certeza. Todos os jovens estão convidados a comparecerem. Também o pessoal de casa aí que está acompanhando pelo Facebook também está convidado a participar da próxima juventude. Beleza aí, falou o presidente Bruno Ritter. Olha que bênção, Deus abençoe os jovens e o pessoal do segundo ano da instrução também, agora não participa da escola dominical e agora estão convidados para a juventude. E toda essa galera aí que recentemente confirmou a fé, e também na congregação, um convite aí para essa galera bonita aí. Quero ver esses jovens da congregação reunidos, crescendo na fé, e vivendo esse amor cristão aí, cultivando boas amizades também aí no grupo de jovens da nossa comunidade. Bom, gente, bons momentos para todos vocês. Sigam com Jesus que venceu por nós. O que Ele fez foi por você e por mim. Quaresma é um tempo especial de refletirmos sobre isso. E que o Espírito Santo nos leve a seguirmos mais e mais aquilo que Deus espera, a sua vontade, o seu caminho. E que Ele leve vocês também agora para casa em alegria, sentindo em Cristo essas certezas maravilhosas que nós podemos ter. Bons momentos para você e os seus queridos, ótimo final de semana, siga com Jesus e siga bem, e até a próxima oportunidade. Amém.